Olá, turma, bom dia. Espero que estejam muito bem, cuidando de vocês permanecendo em casa. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje falaremos de forma específica da natureza e expressão da informação genética. Nosso sumário, ácidos nucleicos. Define-se ácidos nucleicos como sendo macromoléculas biológicas importantíssimas, pois têm como função armazenar e transmitir a informação genética. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o ADN e o ARN. Constituição química dos ácidos nucleicos. A unidade básica dos ácidos nucleicos são os nucleótidos, que apresentam na sua constituição três compostos químicos que se encontram unidos entre si. Quais são esses compostos? Uma pentose, que é um açúcar, um grupo fosfato, que atribui características ácidas, e uma base azotada. Observemos a constituição básica de um nucleótido. O grupo fosfato, temos aí um açúcar, que é desoxirribose, e temos uma base azotada, que no caso é a timina. Essa é a constituição básica de um nucleótido. Pentose. Nos nucleótidos existem dois tipos de pentose, a ribose e a desoxirribose. A diferença entre esses dois açúcares é que a ribose possui um átomo de oxigênio a mais em relação à desoxirribose. A pentose presente no ADN é a desoxirribose e no ARN é a ribose. Observem muito bem a imagem. Na parte avermelhada é esse átomo que a ribose possui a mais em relação à desoxirribose. Bases azotadas. Vamos encontrar, entre outras, a adenina, a guanina, a citosina, a timina e o uracilo. E podem ser divididas em dois grupos, as púricas, ou de anel duplo, e as pirimídicas, ou de anel simples. A timina é exclusivo da molécula de ADN, enquanto o uracilo surge apenas no ARN. As restantes bases, como vocês podem ver, são comuns às duas moléculas. Observe a imagem. As bases púricas ou de anel duplo. Elas são chamadas de bases azotadas pela existência do azoto, que atualmente é chamado de nitrogênio. Nas bases púricas, vocês podem observar dois anéis, e nas pirimídicas, apenas um anel. Grupo fosfato. Este grupo determina as características ácidas dos ácidos nucleicos. É formado pelo ácido fosfórico, de fórmula química H3PO4, e apresenta as mesmas propriedades, tanto no ADN quanto no ARN. Vamos falar um pouquinho sobre o ADN, ou ainda também conhecido por ácido desoxirribonucleico. É constituído por duas cadeias polinucleotídicas. O que é uma cadeia polinucleotídica? É uma cadeia formada pelo conjunto de vários nucleótidos. E já falamos dos nucleótidos, não se esqueçam, que se encontram unidas entre si através de bases azotadas. Também já falamos sobre as bases azotadas. A pentose presente é a desoxirribose. E as bases azotadas são a timina, guanina, citosina e a adenina. A partir da descoberta da composição química do ADN, vários estudos foram realizados para determinar a sua estrutura, destacando os contributos de renomados cientistas, como Erwin Chargaff, que em 1950, após várias experiências com amostra de ADN, permitindo-lhe determinar que todas as células de um organismo são constituídas pelos mesmos nucleótidos. Mas aí surge a questão, se todas as células de um organismo são constituídas pelos mesmos nucleótidos, por que nós não somos iguais? Vem aí a justificação. Porque a quantidade e a forma como os nucleótidos se organizam na molécula de ADN é que determina as diferenças entre os seres vivos. Modelo da dupla hélice. Atenção, turma, eu quero que vocês saibam uma coisa. O modelo do ADN atualmente aceito é o modelo da dupla hélice, proposto por James Watson e Francis Crick. Eles beberam dos estudos de outros cientistas e para poder formular o modelo da dupla hélice. Segundo este modelo, a molécula de ADN é formada por duas cadeias polinucleotídicas, unidas entre si, pelo facto destas se enrolarem uma na outra, em forma de hélice. Em relação à organização dos nucleótidos, verifica-se que a parte exterior da hélice, formada pelas moléculas de pentose, que alternam com os grupos fosfatos. A parte central é ocupada pelas bases azotadas, que devido à sua afinidade química, estabelecem ligações entre si. A adenina de uma cadeia liga sempre com a timina da cadeia complementar e a guanina com a
citosina. Vejamos uma imagem para elucidar o que acabou de ser explicado. Observem muito bem. Na parte interior nós temos as bases azotadas e na parte exterior nós vamos encontrar um grupo fosfato alternando sempre com uma pentose. Atenção, é sempre na direção 5,3. A adenina liga sempre à timina e a guanina liga sempre à citosina. Observe muito bem esta imagem. É muito elucidativa sobre aquilo que é a estrutura da dupla hélice do ADN ou ainda do ácido desoxirribonucleico. Passemos para o ácido ribonucleico, ou ainda vulgarmente também chamado de ARN. Este forma-se no núcleo a partir de uma molécula de ADN e é fundamental para o processo de descodificação da informação genética. A pentose que se encontra presente é a ribose. E as bases azotadas são o uracilo, a guanina, a citosina e a adenina. As moléculas do ARN são formadas por uma cadeia polinucleotídica. Em determinadas regiões, a molécula pode dobrar-se sobre si própria, permitindo que as bases azotadas da mesma cadeia se liguem entre si. A ocorrência dessas ligações verifica-se devido à complementariedade das bases azotadas, que no caso da molécula de ARN são entre a adenina e o uracilo, e a citosina e a guanina. Observemos uma vez mais a imagem. Na parte interior nós vamos encontrar as bases azotadas. Na parte exterior tem sempre um grupo fosfato ligado sempre a uma pentose. Replicação do ADN. A replicação do ADN nas células eucarióticas ocorre no núcleo da célula, durante a fase S da interfase. Já estudamos isso no tema passado. Até 1958 existiam 3 hipóteses para explicar a replicação do ADN. A primeira é a conservativa. A molécula de ADN que é replicada mantém-se intacta, conservando as suas características. Apenas serve de molde à formação de uma cadeia completamente nova. Semiconservativa. As 2 cadeias da molécula inicial de ADN sofrem ruptura e cada uma serve de molde à formação de novas cadeias. As novas moléculas sintetizadas são constituídas por uma cadeia da molécula inicial e uma cadeia completamente nova. Por meio do experimento de Mendelssohn e Stahl, permitiram demonstrar que esta é a hipótese mais aceita sobre a replicação do ADN. Dispersiva. As moléculas de ADN são constituídas por segmentos de molécula inicial e por segmentos de novos nucleótidos. Vamos observar uma imagem para elucidar o que acabou de ser explicado aqui. Temos ali as formas. Temos a hipótese semiconservativa, a hipótese conservativa e a hipótese dispersiva. Atenção, uma vez mais, a partir de vários experimentos, a hipótese atualmente aceita sobre a replicação da molécula de ADN é a hipótese semiconservativa. Então, como trabalho para casa, vocês vão comparar a molécula de ADN e a de ARN quanto à estrutura, as pentoses presentes, as bases azotadas, a localização e a função. Segunda questão. Vão resolver a questão número 3 da ficha de avaliação, presente na página 138 do Manual da Plural Editores. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem este conteúdo. É de simples percepção. Assista ao vídeo quantas vezes forem necessárias. E bom trabalho!